Oi meninas! Esse é o terceiro vídeo do canal e eu vou contar pra vocês um pouquinho hoje como é o Pre-Departure Project, que é da Au Pair Care. Para as meninas que são da Au Pair Care, antes do embarque a gente precisa estar fazendo um projeto. Como que foi comigo? Eu sabia desse projeto já antes mesmo de começar o trabalho, o processo com a Au Pair Care. Então quando eu tive match, uns 3 dias depois que eu tive match, a minha agente, ela me mandou o mesmo manual que tem no Au Pair Room. A minha agente também me mandou. Aí ela falou que eu teria que estar fazendo esse projeto, mas também não explicou, não falou nada. Aí eu fui lendo, fui seguindo o manual que a Au Pair Care ela dá no Au Pair Room, e aí eu consegui estar fazendo o meu projeto. Antes de mostrar pra vocês o meu projeto, como que ficou, eu vou contar um pouquinho das novidades, né, de como que tá o meu processo. Então, depois que eu tive o match, a minha família, eles propuseram da gente estar conversando uma vez por semana por Skype, e ao longo da semana, ao longo do mês, a gente se falando por e-mail. Então, tem sido assim. Uma vez por semana nós temos o Skype, e minha host mom, ela sempre manda novidades das crianças, no caso. Por exemplo, Seattle, que é onde eu vou morar, em Lake Forest Park, que é lá do norte de Seattle, lá é uma cidade que chove muito. Chove assim, quem já foi em Belém sabe mais ou menos como é. Tem um período certo do dia que vai chover. É certeza que vai chover. E quando não chove, é uma alegria pra quem tá lá, que mora lá, né? Então, nesse período de verão, que tá no verão, as crianças elas estão saindo, se divertindo. Minhas crianças, elas nadam no time da cidade lá. Então, assim, é muito legal o verão pra elas. E aí, quando chove, atrapalha os planos, né, do verão. Então a minha host mãe, ela sempre manda notícias, né? Hoje fez sol o dia todo, as crianças aproveitaram muito, né? E coisas assim. E aí foi bem legal, que domingo agora foi meu aniversário. E aí eles tinham ido pro feriado de 4 de julho, uma cabana no lago que eles têm no lado norte, na verdade no lado oeste de Seattle. E aí eles foram, né, e eu achei que eles não chegariam a tempo. E quando eu cheguei, eu até fui pra igreja no domingo, e quando eu cheguei em casa tinha um e-mail da família me desejando parabéns, dizendo que eles estavam ansiosos pela minha chegada, e também dizendo assim, perguntando, né, na verdade, o que eu tinha feito, como é que foi a comemoração, se eu fiquei com a minha família, se eu saí, coisas assim. E aí também eles tinham pedido o meu endereço pra mandar, daqui do Brasil, pra mandar um cartão que as crianças tinham feito. Tão bonitinho, né? Eu achei bonito. E aí assim, até então nós temos conversado. E essa sexta-feira eu vou viajar, vou pra Brasília pra fazer o meu visto, pra retirar o meu visto, que em nome de Jesus ele vai ser aprovado. E aí eu vou ficar na casa de uma menina do grupo que cedeu a casa dela, muito legal, a gente tem conversado bastante, e é isso. E aí eu vou contar pra vocês como é que vai ser também o processo do visto, mas isso em outro vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês então como que ficou o meu projeto. Segundo, eu segui o manual da Au Pair Care, que eles postam, né, lá no Au Pair Room. Segui assim as sessões, porque é dividido em 10 sessões. E aí eu segui conforme eles foi, mas eu fiz uma diferenciada. E eu também quis fazer um projeto original. Eu não quis ficar copiando muito, colando das outras meninas. Eu vi muito vídeo falando dos projetos e eles sempre são parecidos. Não porque a gente vai lá pro treinamento. Não porque a gente vai pro treinamento, mas porque eu achei muito legal fazer. Porque que aconteceu? A minha host family, eles têm uma au pair da Alemanha, que tá lá, que o ano dela acaba em agosto. E quando ela veio, ela deu de presente o manual dela. Que manual? O projeto dela pra família. E a família guarda, tipo, na estante da sala, sabe? Eles gostam mesmo do projeto e são muito felizes com esse projeto. E aí, num dos Skypes, eu disse que precisava de fotos, né, pra fazer o projeto e tal. E a hostman, ela ficou muito feliz, porque ela viu que eu tava fazendo e ela já falou que quer o projeto, tipo assim, que queria o projeto pra quando eu fosse embora, que eu não morasse mais com eles,
para que eles tivessem uma recordação de mim. Eu achei muito legal mesmo, porque realmente, a partir do momento que você tem um projeto, é um livro. E o livro a gente guarda com carinho. Eu, pelo menos, guardo os meus com carinhos, né? E aí, eu fiz, inclusive quando eu fiz o meu projeto, eu fiz 2 impressões. Uma pra mim deixar guardada na minha casa, aqui no Brasil. Até porque a minha mãe mostra pra todo mundo. E eu fiz o pra eles, né? Que aí eu já fiz mais bonitinho, mais caprichado. Mas eu acho que vale super a pena. Quando você gosta da sua família, que no meu caso eu já gosto deles antes de eu embarcar, em nome de Jesus eu vou continuar gostando deles lá. Então assim, eu preferi me dedicar a esse projeto. Lá no Au Pair Room eles dizem pelo menos 8 horas nesse projeto. Acho que eu gastei 1 mês pra fazer esse projeto. Não, 1 mês não, 20 dias, porque eu tive meu match dia 12. A partir do meu match eu já comecei a fazer. Então foram 20 dias fazendo esse projeto. Mas também porque eu sou muito detalhista. Sou muito perfeccionista. Eu quis fazer tudo bonitinho. Eu fiz no PowerPoint. Decidi fazer no PowerPoint, que é mais fácil. Mas não é o fato de ter sido no PowerPoint que fez ele ficar assim, né? Eu acabei dando uns toques de artesanato mesmo. Não artesanato, mas de manual, parte mais manual. Então, meninas, esse aqui é o meu projeto. Eu coloquei esse elásticozinho aqui porque ficou bem grossinho e eu achei melhor pra ficar um pouquinho diferente. Tá, essa é a capa, né, do projeto. Aí eu coloquei pra ficar bonitinho mesmo, né, 2 estrelinhas. Na verdade são borboletinhas, né, uma do Brasil, bandeira dos Estados Unidos. Aí o meu nome intitulado e a minha família, né, no caso. Eu vou morar com os Rosson no Lake Forest Park, Washington. Essa foi a capa do meu projeto. Eu fiz um sumário, não pedia lá não pedia no manual da Au Pair Care, mas eu fiz. Eu fiz uma apresentação falando um pouco de mim, do que eu já fiz, né, colocando algumas fotos, mais uma apresentação sobre mim. Principalmente por causa da academia, né, que eles vão estar avaliando. Aí, a primeira sessão, né, que é My American Family and Region. Aí eu falo um pouco da família, né, que eu coloquei muitas fotos. Continuação, um pouco da família. Aí eu falo aqui, nessa parte, eu falo das minhas crianças, né, um pouco delas. Eu separei, são 2 crianças, mas eu separei só uma página pra falar delas, né? Lá no manual eles pediam uma página pra cada criança. Eu achei, assim, que não era tão viável, porque as 2 crianças que eu vou cuidar, as 2 meninas, elas fazem a mesma coisa. Tipo, todas as atividades elas fazem juntas. Então eu preferi deixar. Aí eu falo um pouco dos Estados Unidos, só curiosidades gerais. Aí, lugares bonitos, né? Eu já coloquei algumas imagens de lugares que eu quero conhecer. Principalmente porque eu quero conhecer. Então, eles já vão ficar meio... A família um pouco, ela meio que vai ficar ciente de que eu já quero um pouco viajar. Aí, o meu estado que eu vou morar, Washington State. Coloquei uma setinha, vocês podem ver aqui. Falando um pouco do estado. A minha cidade, que vai ser Seattle, né? Eu coloquei como se fosse a área local, porque eu vou morar mesmo em Lake Forest Park, mas que ainda é em Seattle, na parte norte de Seattle. É 15 minutos downtown. Aí, a seção 2, que é Developmental Milestones, que fala um pouco do desenvolvimento infantil, como que é o processo. No meu caso, as minhas crianças têm 6 e 8 anos. Aí eu fiz, né, Childhood Years, age 6 to 8. Então eu falo um pouco do desenvolvimento delas. A mesma coisa, só que essa parte do desenvolvimento físico, sempre com imagens, né, com coisinhas mais bonitinhas, engraçadas. Aí, aqui, desenvolvimento mental, né, eu frisei bem na parte de esportes, porque as minhas crianças, elas são nadadoras, né, elas nadam no time da cidade, então elas são bem ativas, e eu frisei bem o esporte. E aí eu coloquei assim, Interests and Abilities, né, desinteresses e habilidades. Aí eu não simplifiquei não, eu só coloquei as fotos. E aqui na parte de Simple Crafts and Snacks. No Simple Crafts, eu coloquei primeiro o origami,
que é uma coisa que eu gosto bastante. E aí eu coloquei algumas fotos, e para não ficar só fotos, eu mesmo fiz os origamis e colei, né? Colei. Aí um cisne, um coração e um barquinho que pode olhar assim. Eu fiz mais ou menos assim, né? E aí, na parte, outra Simple Crafts que eu coloquei foi os cards. E aí eu fiz dois, pra não ficar, como eu falei no outro, pra não ficar só nas fotos, eu resolvi fazer o card, como eu quero fazer com as meninas. Primeiro eu fiz esse, né, que é o Wish You a Happy Birthday. Aí abre assim, ó, é um cartãozinho que que eu posso fazer com as crianças lá. Principalmente porque as minhas crianças, elas gostam muito de fazer esses cartões, fazer artesanato, handicrafts em geral. E aí esse outro que eu fiz foi assim, Mom and Dad. Aí, I love you, aí o coração ele abre. É o mesmo que fiz. E aí eu gostei e coloquei esses, tá? Na parte dos murais, mesma coisa. Pra não ficar só foto coladinha, eu fiz mural. Eu vou aproximar um pouquinho. Tá vendo, ó? Esse aqui é de EVA. E eu montei o mural. Eu fiz um mini mural de fotos, como eu realmente quero fazer lá com as crianças, né? Inclusive nas entrevistas de Skype eu já até conversei com as crianças, tal, falando que a gente ia fazer isso, e elas gostam bastante. Então eu fiz também um mural aqui. Seguindo, na parte de snacks, né? Eu acho que isso aqui é meio clichê, todo mundo coloca. Que eu fiz salada de frutas, né? Frutas engraçadas, comidas engraçadas. Aí tem aqui, né, o pãozinho, o coelhinho, a fruta fazendo carinha, que é bem legal, que diverte as crianças. E aí os Brazilian Snacks, né? Eu realmente coloquei porque é uma coisa que eu gosto muito. Beijinho e brigadeiro. É um docinho que eu posso estar fazendo com as crianças. As crianças, já perguntei pra mãe se eu posso, se as crianças podem comer doce, né? E aí eu perguntei e a mãe autorizou. Então por isso que eu fiz beijinho e brigadeiro. Na seção 4, que é Storytelling, Singing and Games, eu coloquei duas histórias em Storytelling, que é os 3 porquinhos. Aí tem a história, ela vai indo, um pouco longa. E a outra foi Pinóquio. Essa aqui eu copiei de um projeto que eu tinha. Eu fiquei com preguiça de traduzir as histórias, mas realmente gosto, são duas histórias que eu gosto muito, a de Pinóquio e a dos 3 porquinhos. Na parte de singing, eu coloquei, vou aproximar um pouquinho, Tinkle Tinkle Little Stars, que é a música que a minha kid mais velha, ela gosta muito. Inclusive na entrevista de Skype, quando a gente ainda tava na fase de entrevista, ela pegou o violão e cantou pra mim essa musiquinha. Eu achei muito legal registrar aqui. Aí eu coloquei Ten Little Indians e East Beat Spider, que eu também tirei essas duas aqui de um outro projeto que eu tinha. E aí eu coloquei as Brazilian Songs, que é Borboletinha, e Marcha de Soldados, que eu também tirei de outro projeto. A parte de games, eu coloquei a amarelinha, né? Aí tem que colocar como que brinca, registrei a amarelinha. Aí Hide and Seek e Jump Rope. Na Motor Skills, né? Eu só registrei a parte de Finer Motors e Gross Motors, que fala um pouquinho só do desenvolvimento, é mais teórico. Make Believe e Imitation é a mesma coisa, é uma coisa que é mais teórico. Aí eu coloquei algumas imagens de crianças que consequentemente imitam os pais nas atividades. E Sharing Cooperation, eu coloquei, dentre as atividades que as crianças podem fazer para aprender a compartilhar e cooperar, eu coloquei a parte de cozinha, né, que é o auxílio na cozinha, desde o processo de fazer a comida, quanto limpar a cozinha, ajudar na organização. Segundo, eu coloquei criar jardim. Eu acho que criar jardim é bem bacana e eu gosto muito, principalmente, né, porque eu gosto de botânica, de trabalhar com essa parte da natureza, e eu acho que começar no jardim é um ótimo incentivo para as crianças. Mesma coisa, instrumentos musicais. Eu acho que é bem bacana para o desenvolvimento infantil. Aí, na parte de Language Development, eu coloquei o Tongue Twisters, que é as trava-línguas. Inclusive tem uns aqui, eu coloquei, né? Aí eu coloquei essa imagem, bem bonitinha. E na parte de, ainda, né, na Language Development, eu coloquei Memory Games, que é o jogo da memória. Aí, pra não ficar aquela coisa só da imagem, eu fiz um jogo da memória.
Aí aqui tem as cartas, os cards. Deixa eu aproximar. Aí tem Orange, jogo da memória. Eu, inclusive deixei aqui, aí eu posso brincar com as crianças depois. E aí share books, né? Eu acho que compartilhar livros, você sempre está trazendo uma novidade para a criança. É uma forma de desenvolvimento da linguagem. E aí Brazilian Life, eu coloquei, né, que é a seção 9, um pouco da minha família, minhas fotos, um pouco da minha mãe falando. Depois eu coloquei da minha região. No caso, eu coloquei um pouco falando do Brasil. Eu adorei isso aqui, essa imagem que encontrei na internet. Porque fala um pouquinho da Amazônia, do que você pode encontrar aqui e das outras regiões. No meu caso, eu moro na Amazônia, né, na região amazônica. Então eu falei um pouquinho mais da minha região. E aí fala um pouquinho do futebol, dos feriados, na verdade datas comemorativas, animais, né, a parte da biodiversidade. E aí eu coloquei os feriados que são comumente comemorados aqui, que normalmente as pessoas não trabalham, né? 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro. Eu não coloquei dia 12 de outubro, por exemplo, que é dia Nossa Senhora das Graças, porque é um feriado que pra mim não faz muita diferença, porque eu não sou católica, porque eu não acredito na pessoa da Nossa Senhora e tal, e tipo assim, nada contra quem acredita, mas não, pra mim não é um feriado que eu comemoro, então tá aí. E aí eu coloquei o hino nacional em inglês, né, Brazilian National Anthem, coloquei ele em inglês. E na parte de curiosidades do meu país, eu coloquei falando assim da parte das cores das bandeiras, né? No caso, o que o verde representa, amarelo, azul, o que são as estrelas. E isso aqui que eu achei bem legal, porque eu encontrei essa imagem na internet, né? Falando dos símbolos, e aí eu fui pesquisar, né? Que aí é a pergunta, né? Uma águia representa os Estados Unidos e o Brasil. Aí eu achei, né? Dizendo que o símbolo do Brasil é esse pássaro. Na verdade, essa foto aqui dele, né? É esse pássaro, que em inglês, no caso, seria Rufous Billy Trust Bird-like, que foi o nome que eu encontrei para achar em inglês, né? Que ele é um tipo de passarinho, e é ele que é considerado o símbolo do Brasil. E aí, para finalizar, tem a seção 10, que é Questions of my Family, for my host family. E aí eu coloquei, né, que não tinha nenhuma questão, porque eu já tinha conversado com eles durante as entrevistas. Coloquei um obrigado. E não deixei de citar as referências, principalmente do Develop Milestones, porque eu não tirei do nada, eu pesquisei. Inclusive na Universidade de Michigan. Então teve fontes, é um arquivo em PDF bem bacana, quem quiser procurar. E também citei a Wikipédia, porque foi onde eu tirei mesmo, não vou mentir. Bom, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar a dúvida aqui embaixo. Ou também mencionar no Facebook, se quiser.